Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo. Sou o pastor David Domenicali e estou aqui para dar sequência ao nosso discipulado Passos de Fé ou Primeiros Passos na Fé, ok? Esse é o quinto vídeo da série de 10, ok? No total serão 10 vídeos de discipulados Passos na Fé. Mas são dois períodos, tá? É uma série de 5 vídeos e depois nós iniciaremos uma série de mais 5 vídeos, ok? Duas etapas do nosso discipulado. A primeira etapa é conhecendo os fundamentos da nossa fé e a segunda etapa é a vida cristã, tá bom? Então a primeira etapa nós vamos concluir com esse quinto vídeo falando sobre a Trindade. Mas é importante que antes de ver esse vídeo, você que está no discipulado, tenha entendido e assistido e acompanhado os vídeos anteriores. Lembra-se, o primeiro vídeo fala da conversão, não é? E o processo da conversão se dá pela transformação que nós temos a partir do novo nascimento, certo? Que nós chamamos de regeneração. E nós, ali no primeiro vídeo, falamos sobre o que é o nascer de novo. Mostramos que todo o nosso ensinamento está baseado nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus revelada para nós. E é na palavra que nós aprendemos sobre o novo nascimento, ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e também apresentado a nós por seus apóstolos através das epístolas, através das cartas que estão na Bíblia Sagrada. E após o novo nascimento, quando uma pessoa se torna cristã, né, ela passa a ter a ação do Espírito Santo na vida dela, ela recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa então uma obra santificação, né, que é aquele aperfeiçoamento que o Senhor vai trazendo em nossas vidas, né, transformando nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de ser, para agradarmos a Deus, ok? Isso nós chamamos de santificação. E existe uma expressão, ou uma frase, aliás, né, uma frase muito bonita, né, no meio evangélico, que diz que quando o Senhor nos faz nascer de novo, ou seja, na regeneração, ele tira a gente do mundo, né? Do sistema do mundo. O Senhor tira a gente do mundo. E no processo de santificação, o Senhor tira o mundo da gente, né? O que sobrou de mundo dentro de nós, ele vai tirando pela santificação, tá? Mais adiante, nos vídeos da segunda série de 5 vídeos, estaremos falando sobre vida cristã e nós vamos voltar a falar desse tema de vida abundante em Jesus, tá bom? Muito bem. O segundo vídeo nós falamos sobre o batismo, né, como sendo uma ordenança do Senhor Jesus. É importante que você assista o vídeo também, responda os questionários, ok? Faça um estudo sério para você crescer na fé. Você sozinho ou você em grupo. Se você for daqui da Batista Fraternidade, né, você deve ter alguém acompanhando você nesses estudos. E se você está assistindo esse vídeo, né, ou é de uma outra igreja e está aprendendo com esse vídeo, faça um vídeo, faça do vídeo uma teleaula mesmo, para você agregar um pouco mais de conhecimento nesses primeiros passos de sua conversão, ok? Espero que o vídeo esteja te ajudando. Muito bem. E depois nós assistimos ali, apresentamos o vídeo sobre o terceiro vídeo, falando sobre a ceia do Senhor, né? Falando que a ceia é a comunhão, é também uma ordenança do Senhor Jesus e é a comunhão, representa a comunhão que temos com Jesus Cristo e sua igreja, tá certo? E depois, no quarto vídeo, o vídeo anterior a esse que nós estamos gravando agora, nós falamos sobre eclesia,
ou seja, sobre a igreja de Jesus Cristo, da qual você, novo convertido, agora faz parte, sendo membro deste corpo vivo e místico de Jesus Cristo, tá bom? Muito bem, espero que você assista os vídeos, se inscreve no canal, né? E curte o vídeo e também responda o questionário que você recebeu na Igreja Batista Fraternidade, se você for da Igreja Batista Fraternidade, tá bom? Leve a sério esse estudo, ok? Vamos lá, pessoal. Então, hoje, fechando esse ciclo de 5 vídeos, né, dos elementos fundamentais da nossa fé, vamos fechar falando sobre a triunidade divina, ou seja, a Santíssima Trindade, ok? Nós vamos falar um pouco sobre quem é o nosso Deus, tá certo? E vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o cristianismo é monoteísta, ou seja, é uma religião que fala e afirma e confirma que há um só Deus. Não é politeísta, né? Como muitas religiões que creem em muitos deuses. Não. A fé cristã, ela é monoteísta. A própria Bíblia Sagrada, tanto o Antigo como o Novo Testamento, afirmam que Deus é um só. Se você puder pegar sua Bíblia agora, nesse momento de estudo, e fazer uma leitura, lembrando que manusear a Bíblia, ler a Bíblia, faz você desenvolver o hábito de leitura e faz você também analisar os textos por si próprio e também crescer no conhecimento e na fé. Tá bom? Então valorize a Bíblia. Eu estou com a minha aqui, minha versão é NVI. Você pode ler numa outra versão, porque a Bíblia é uma só. Nós já falamos disso em vídeos anteriores. Mas na forma de gramática, né, de língua portuguesa, uma palavra ou outra pode estar um pouco mais atualizada, tá bom? Mas o texto é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é uma só, tá? Então, se você abrir lá no Antigo Testamento, você lembra que tem o índice, tá? Caso você não esteja ainda familiarizado, você pode usar o índice da sua Bíblia para abrir os textos. Então, nós vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, tá bom? Aí lá na sua Bíblia, se você precisar pausar o vídeo para procurar, fique tranquilo, depois você acompanha a leitura aqui. Aí você despausa o vídeo e acompanha a leitura, tá bom? Muito bem, caso você já tenha pausado, né, e queira acompanhar a leitura, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, aqui no Antigo Testamento. Nos primeiros vídeos nós já falamos, né, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é a nova aliança em Jesus Cristo, ok? Diz assim o versículo 35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então, o texto aqui do Antigo Testamento já afirma, esse é apenas um dos textos, tem outros textos que afirmam, tá? Mas eu estou dando esse como exemplo para você entender que Deus é um só. E o Novo Testamento, né, a Igreja de Jesus vai afirmar a mesma coisa, que Deus é um só. Então, se a gente ir lá para a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, se você conseguir abrir aí direitinho, e lá para a carta de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 8, versículo 6, ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Você pode pausar o vídeo se precisar encontrar para acompanhar a leitura. Ok? Vamos lá. Achei aqui o capítulo 8 e o versículo 6, que diz assim. Olha só. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas,
e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ok? Então aqui ele coloca Jesus, e aqui já já eu vou falar da Trindade, Jesus e o Pai, né? Sendo o único Deus. Jesus, o Senhor, né? E aqui o Pai, Deus. Então, ele coloca Jesus, o Filho, em igualdade com o Pai, né? Dizendo que há um único Deus. Ele apresenta Jesus e apresenta o Pai, né? Ele apresenta Jesus e o Pai. Olha só, vou ler de novo. Para nós, porém, há um único Deus, certo? Há um único Deus. Não tem dois, nem três, é um só. O Pai, de quem vem todas as coisas. O Pai, de quem vem todas as coisas. Do Pai, certo? E para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por quem vivemos. Ou seja, do Pai vieram todas as coisas e nós por ele vivemos. Do Filho, Jesus Cristo, também vieram todas as coisas e por ele vivemos. Então, ele coloca aqui o Pai e o Filho, né, como um único Deus. Certo? Em outros textos você vai ver que agora ele vai dizer que há o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Então, aqui nós já vamos vendo elementos da triunidade, trindade divina. Eu já vou falar sobre isso. Mas eu li esse texto porque ele confirma que há um só Deus. Beleza? Tem outro texto. Vamos, outra carta de Paulo. Aí no Novo Testamento você vai abrir aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Se você precisar pausar, tá? Você pausa para achar o texto. Achei aqui e vou ler para você, ou com você, caso você tenha já encontrado, pausado o vídeo, despausado e acompanhando a leitura comigo agora. Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tá certo? Então aqui ele confirma de novo que há um só Deus. Então, Antigo e Novo Testamento confirmam que há um só Deus. Mas no texto anterior que nós lemos, você percebeu que na carta de Paulo aos Coríntios ele já coloca Jesus e o Pai como sendo o único Deus. E por meio de quem temos todas as coisas, por meio dele, do Senhor Deus, em Cristo e na figura do Pai, vem todas as coisas, né? E também vivemos por ele, tá certo? Então, amados, nós vamos ver agora essa revelação que a Bíblia nos traz de um Deus só, porém, coexistindo em três pessoas distintas. É isso mesmo. Coexistindo em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Então, definir a Santíssima Trindade é afirmar um único Deus coexistindo em três pessoas distintas, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três deuses, não são três deuses, porque isso seria um politeísmo e nós o chamaríamos de triteísmo, a ideia de três deuses, triteísmo. Mas o caso não é esse, o caso é uma triunidade. São três em um, não três deuses, mas três pessoas em um só Deus. Três pessoas em um só Deus. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo, num só Deus. Ok? Muito bem.
Antes de eu explicar a Trindade, primeiro eu vou ler textos que falam da Trindade, tá? Então nós vamos ver textos importantes, né, na Bíblia que vão mostrar aqui a triunidade divina. Por exemplo, vamos ver lá. Vamos abrir Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse é clássico, né? Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16 e 17. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Algumas traduções vai dizer de quem me comprazo, né? Então, queridos e queridas que estão aqui acompanhando, veja que no batismo do Senhor Jesus, aqui, nós observamos que Jesus, ele inicia seu ministério aos 30 anos de idade e vai ser batizado, né? Quem batiza Jesus é o próprio João Batista, né? Ali no Jordão. E o texto diz que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, o Espírito Santo pousou, veio sobre ele. Tá vendo? Em forma de pomba. E uma voz disse: Aí está meu filho amado, em quem me agrado. Tem até um desenho aí, que você vai ver aí, uma mão sobre a cruz, certo? Uma mão sobre a cruz e depois uma pomba. Olha aí o desenho. O que isso mostra? Né? Mostra a triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? O Espírito Santo, ele normalmente é representado por uma pomba, né? Na arte cristã, justamente por esse episódio do batismo de Jesus, que o Espírito Santo vem sobre ele e as pessoas têm uma visão, né? Talvez João Batista tenha uma visão do Espírito Santo vindo sobre ele como uma forma de pomba, né? E ele escuta uma voz dizendo: Aí está o meu filho. Então você vê que a unidade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Antigamente, né, lá no começo da igreja, houveram muitos debates sobre a triunidade divina, certo? Ó, se você quiser, enquanto estuda, pegar um cafezinho, uma água, tá? Eu tô aqui com a minha caneca da Igreja Batista Fraternidade, tá vendo? E tô tomando uma aguinha aqui para falar com você. Fica à vontade, viu? Que maravilha. Deus é bom. Bom, então, antigamente, né, lá no século III, apareceu o século III, né? Estamos falando aí de 1700 anos atrás. A igreja passou por vários debates teológicos e a teologia foi se organizando, né? Ou melhor, ela foi sendo desenvolvida. Em momentos era para consolidar a fé, para fortalecer o pensamento cristão, ampliar o entendimento das Sagradas Escrituras e, ao mesmo tempo, combater as heresias. Heresia é o pensamento diferente daquele que os apóstolos ensinaram, ok? Então, o que acontece, queridos? Apareceu um bispo, que era bispo da igreja, mas era muito confuso, né? E hoje tem muita gente confusa ainda, né? O nome dele a gente conhece como Sabélio,
tá certo? E o Sabélio, ele disse que Deus, ele se manifestava de três formas. Três formas. Mas Deus não coexistia em três pessoas. Ele dizia que o mesmo Deus no Antigo Testamento se revelou em espírito, nunca ninguém viu Deus, certo? E João, capítulo 1, versículo 18, no Novo Testamento, realmente diz que Deus, ninguém viu Deus. João 1,18 diz que Deus é espírito, ninguém viu Deus. Mas o apóstolo João, na sua epístola, confirma no mesmo versículo: porém, o seu filho nos revelou, né? Revelou esse Deus a nós, tá certo? Então, nós olhamos em Jesus e vemos Deus em Cristo Jesus, tá certo? Agora, interessante é o seguinte, que o que o Sabélio falava na sua heresia é que Deus, ele se mostrava Pai como Criador de tudo e veio ao mundo para salvar os pecadores, ele mesmo, e se materializou como Jesus. Depois que ele foi na cruz, ele mesmo ficou com a igreja, com o seu povo, por meio do Espírito Santo, que é ele mesmo. Ficou lá no meio do povo como o Espírito Santo, tá? Ou seja, na ideia dele é como se Deus fosse um ser que usasse três máscaras, ou criasse três personagens. É como se eu, David Domenicali, sou uma pessoa só, mas eu estivesse num palco e em cada momento eu fosse numa grande peça teatral, em três tomadas ou em três momentos, né? Eu aparecesse cada momento com uma personagem diferente, né? Você já viu aqueles filmes onde o mesmo ator ele faz três ou quatro personagens diferentes e aí você vai ver o mesmo ator, não é isso? Não tem isso? É como se fosse ali aqui na América Latina, por exemplo, eu esqueci, o Roberto, né? Roberto Bolanos, se eu não me engano, que fazia o Chaves. Se eu errei o nome dele, você me desculpa, tá? Que fazia o Chaves, Chapolin e Chespirito, não é isso? Falando de uma coisa mais aqui a sul-americana, é como se o ser ali fosse o Roberto Bolanos e em algum momento ele vai e atua como Chaves, isso, né? Foi sem querer querendo. Daqui a pouco ele vai e se transforma, se revela como Chespirito, certo? E daqui a pouco ele resolve tirar a máscara de Chespirito, né, a roupa de Chespirito, a roupa de Chaves, e ele coloca a roupa do Chapolin Colorado, não contavam com as minhas astúcias, e aparece ali agora como Chapolin. Mas todos eles são o Roberto Bolanos, que se veste de personagens. O Sabélio entendia que Deus era assim. Por isso que ele, quando queria, lá, né, antes de se manifestar como Jesus, ele vai e se veste como pai. Daqui a pouco ele tira a roupa de pai, ele vai lá e manifesta-se com a roupa de filho, que é Jesus. E daqui a pouco, né, depois que morre na cruz, ele vem e se manifesta com a roupa como Espírito Santo. E é o mesmo Deus que não é triunidade, não é uma trindade, é um ser só que se manifesta de várias formas. Ao invés de pessoa, entra a ideia de forma, porque uma forma não é uma pessoa, ok? Como eu te disse, né? O Chespirito, Chapolin e Chaves são personagens. A pessoa é o Roberto Bolanos. E eles são personagens. Então, a ideia do Sabélio é que Pai, Filho e Espírito Santo eram personagens de Deus. Entendeu? Personagens do Deus, do único Deus. Isso foi condenado pela igreja no século III. Mas isso foi tão forte que muitos continuaram crendo dessa forma.
E essa heresia tem vários nomes, tá? Porque outros foram abraçando a mesma ideia, e dessa ideia de Sabélio, né, muitos foram se apoiando. No início, eles eram os seguidores, né, de Sabélio, divulgavam ou difundiam o sabelianismo, né, que foi condenado pela igreja. Mas essa heresia é conhecida também como modalismo, né, ou cristianismo modalista. E atualmente é conhecido como um movimento unicista, né? E tem algumas igrejas que são adeptas desse unicismo, tá? Por exemplo, a Igreja Cristã Unida, né? Aqui, só falando do Brasil, por exemplo, tá? Tabernáculo da Fé, a famosa banda Voz da Verdade, que tem a igreja Ministério Voz da Verdade, pelo menos até essa data, né? Setembro de 2023, quando eu gravo esse vídeo, eles são unicistas. E isso já foi condenado pela igreja há muito tempo e é uma heresia, tá certo? O nosso Deus é revelado nas Escrituras Sagradas e se mostra um Deus único, porém em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, formando assim três pessoas em um só Deus. Pessoas, porque pessoas não são personagens, tá certo? Então, veja bem, queridos, quando Jesus foi batizado, nós lemos aqui o texto, ele entra na água, quando ele sai da água, vem sobre ele o Espírito Santo. Veja, não é a mesma pessoa, né? E a voz do Pai fala: aí está o meu filho, de quem eu me alegro, tá certo? Então nós vemos aqui a triunidade, né? Se você ver outros textos, tem muitos textos para mostrar aqui, né? Mas que falam da triunidade divina, tá certo? A própria forma de batizar, né? Se você abrir lá o próprio Evangelho de Mateus, o próprio Jesus Cristo vai ensinar a fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive você estudou sobre o batismo, né? A forma de batismo é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mateus capítulo 28, nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 28, o versículo é o 19, que diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus triuno. Tá certo, queridos? E nós vemos Jesus, né, o tempo inteiro orando ao Pai, né? E tem um texto muito claro de Jesus. Aliás, antes de ver um texto sobre Jesus, nós vemos inclusive na bênção apostólica. Você deve ter percebido, você que é novo convertido, que a gente termina o culto lá na Batista e a gente ministra a bênção apostólica, né? Alguns pastores gostam de falar assim: nós vamos impetrar a bênção apostólica, não é isso? E se você ler a segunda carta de Paulo, quer procurar aí no seu texto? Você pode sempre pausar quando eu der uma referência para você ler comigo, tá bom? É bom você ler a Bíblia, viu, querido? Desenvolva esse hábito de examinar as Escrituras, tá? Ó, segunda epístola de Paulo, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos ver aqui o versículo 14, tá certo? Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. É uma saudação, tá certo? E uma saudação trinitariana, ok? É a
triunidade divina. 3 pessoas que formam um só Deus. E isso é o mistério da Santíssima Trindade. Não cabe na razão humana. Isso aí é fé e é revelação divina pelas Escrituras. Ok? E é interessante, né, que nós estávamos falando do próprio Senhor Jesus falar que ele iria rogar ao Pai. Veja, é o Senhor Jesus, que é uma pessoa da Trindade. É uma pessoa dessa triunidade. Dizendo, eu vou rogar ao Pai, que é outra pessoa, para ele enviar um outro consolador, que é o Espírito Santo, que é um outro. Ele mesmo disse, não sou eu, nem é o Pai, é um outro ajudador. O Espírito Santo que é chamado, né, no texto original de Paráclito aqui, né? Paráclito. E nós vamos ler. Paráclito é a ideia de o auxiliador, que as nossas traduções colocam o consolador. O texto é Paráclito, tá? Dá a ideia de alguém que vai te auxiliar, estar junto com você na caminhada de fé. Essa é a função do Espírito Santo. Ok? Então, João, vai para a sua Bíblia, Evangelho de João, é o 4º Evangelho, capítulo 14. Né? Como é gostoso ler a Bíblia, né? Aprender com as Escrituras. João, capítulo 14, versículo 16. Certo? Diz assim, ó. João 14, 16. Se você pausou, pode despausar e a gente lê junto. Diz assim. E eu pedirei ao Pai. Tá vendo? Jesus falando. Ele, Jesus, pedirá ao Pai. É uma pessoa pedindo a outra pessoa. Falando com outra pessoa. Se comunicando. Imagina Deus falando com ele mesmo. Não faz sentido, né? Uma só pessoa, né? Então são 3 pessoas, ok? A pessoa do Filho, Jesus, falando com a pessoa do Pai. E eu pedirei ao Pai. E ele lhes dará, ele, o Pai, lhes dará outro conselheiro. Ou outro consolador, dependendo da tradução bíblica. Né? Ou outro ajudador, que o termo aqui original é Paráclito, tá? Para estar com vocês para sempre. E aí no versículo 17 ele diz, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que ele havia de enviar, o Pai haveria de enviar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos, para fortalecer a igreja e fazer com que a igreja andasse firme, confiante, vencedora. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Tá certo? Então, queridos, fica muito claro nesse texto Jesus dizendo isso aos discípulos, que ele irá rogar ao Pai para ele enviar um outro consolador. É claramente triteísta, olha eu falando heresia, tá vendo? Olha. Trinitariano, é totalmente trinitariano e não triteísta, tá? Não são 3 deuses, lembre-se. Se você disser que são 3 deuses, você está cometendo o pecado de uma heresia. Você estaria dizendo que há 3 deuses ao invés de um Deus só. A Bíblia confirma que há um só Deus. Lembre-se que nós começamos o estudo lendo isso. Antigo e Novo Testamento confirmam que há um só Deus, tá certo? Mas toda a Escritura mostra também que esse um só Deus, ele coexiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade. 3 pessoas que formam um, como diz aí o desenho. Olha o desenho, 3 que formam um, né? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Tá claro? O Antigo Testamento, né, já deixava isso muito claro. O Antigo Testamento, lá na criação, né, a gente já via, né, essa expressão trinitariana, né? Quando você vai lá para o livro de Gênesis, vai lá para o primeiro livro da Bíblia, rapidinho, tá? Vai ficar mais interessante ainda, porque daqui a pouco eu vou usar figuras geométricas
para você compreender um pouco mais a questão da Trindade. Para você entender, visualizar uma imagem e compreender a Trindade por formas geométricas que te auxiliarão a entender melhor esse conceito de 3 em 1, tá bom? 3 que formam 1, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, aqui no versículo 26, olha isso, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26. Isso aqui é o Antigo Testamento, é lá escrito por Moisés, né? 1500 anos antes de Cristo, né? E aqui Deus já dava essa revelação a Moisés que registrava. Lembre-se que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Sob a influência do Espírito Santo, Moisés, com a revelação que recebeu do Senhor, ele escrevia, né, dizendo como o Senhor fez o homem, a sua imagem e semelhança, né? E aqui há um diálogo na criação, né? Gênesis 1, se você quiser achar, dá pausa. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. E vamos ler aqui. E diz assim, ó, o texto. Então disse Deus, olha, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja, é plural. Façamos. Ele não está sozinho criando. E João capítulo 1 vai dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João capítulo 1, depois você vai na sua Bíblia, leia João capítulo 1 inteiro. E você vai ver que no princípio o verbo ou a palavra era Deus e estava com Deus. Era Deus e estava com Deus, mostrando que Jesus estava com o Pai, que é Deus, e ao mesmo tempo Jesus é Deus. Não é tremendo isso? Não é um mistério que a tua mente, a minha, não pode alcançar. Glória a Deus por isso, não é verdade? E aí, o texto aqui no Antigo Testamento já dava indícios da Trindade. Só que é só lá no Novo Testamento que isso fica muito claro através de Jesus. Entendeu? Então, aqui no versículo 26 diz: então disse, façamos o homem. Deus disse, façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós já vemos aqui que Deus estava ali na Trindade, na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas. Certo? Então, nós vamos. Você pode pegar esse texto e ler depois o Evangelho de João, capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, ou a palavra, que é Jesus, tá? A palavra encarnada é Jesus. Era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada existiria. Está escrito isso lá em João 1. Leia o capítulo inteiro. Você vai ver que fala de Jesus, que estava aqui no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. Ele estava criando o mundo junto com o Pai e com o Espírito Santo. Tá certo? Tá bem claro isso para você? Espero que sim, né? Tá certo? Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tá certo? No decorrer da sua caminhada na fé, você vai aprender muito mais. Haverá na nossa Igreja Batista outros momentos de estudo, né? Sempre temos momentos de estudo. Domingo sempre pregamos a palavra, você aprende muito, né? E às quintas também temos estudo da palavra, onde você aprende muita coisa. Por isso, conforme está lá no vídeo que você assistiu sobre a igreja, vídeo anterior, a igreja é importante. Ela te ajuda a crescer na graça, na fé, no conhecimento e no amor e nas boas obras. Então, se envolva com a igreja para você crescer um pouco mais. Tá bom, querido? E querida, Deus abençoe. Agora, vamos então refletir. Primeiro, alguém vai dizer, mas pastor, eu procurei a palavra trindade na Bíblia e não achei. Você não vai achar porque essa palavra é uma expressão teológica. Ou seja, ela é desenvolvida a partir dos textos bíblicos.
quem é o autor da ideia, né? Do termo, da ideia não, perdão. Não é uma ideia. A ideia é quando eu invento algo, né? Quem olhou a Bíblia, estudou a Bíblia e falou, caramba, tem uma triunidade aqui, né? E desenvolveu um termo, uma expressão para explicar o que é esse Deus único que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente utiliza um termo, né? Que expressão eu posso usar para falar dessas três pessoas distintas, que não são a mesma, mas ao mesmo tempo estão unidas e formam um só Deus, é um Deus só. E aí o Tertuliano, do século II, ele disse, já sei, é uma triunidade. É um Deus único em três pessoas. São três pessoas distintas que formam um só Deus. Ou seja, é um único Deus que coexiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele forma o termo, ele utiliza, ele desenvolve o termo para explicar esse texto bíblico. O termo em latim é trinitas, né? Que é trindade. Triunidade. Você pode falar trindade, tá? Por isso que nós somos trinitarianos e cremos na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, queridos? Então, qual foi a base, a fonte para Tertuliano desenvolver esse termo? A própria Bíblia, como nós estamos fazendo agora. Nós chegamos em Tertuliano agora, você percebeu? Mas, ó, a Bíblia já estava falando da triunidade aqui, nos textos. O Tertuliano só desenvolveu um termo para explicar o que o texto bíblico estava dizendo. É isso que a teologia faz. A teologia, ela utiliza termos, ela desenvolve expressões para explicar de forma sucinta, sistemática e organizada aquilo que a Bíblia Sagrada nos revela. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, é isso. Então vamos agora pensar em Deus através de uma maneira mais didática, tá? Vamos imaginar aqui um triângulo. Não quer dizer que Deus tem a forma de um triângulo, tá? Pelo amor de Deus. É só uma forma geométrica para você entender melhor esse conceito. Então, veja aí, você tem a imagem de um triângulo. Tá vendo aí um triângulo? Muito bem. Tem quantos triângulos aí? Um só. Percebe? Só tem um triângulo. Você vai falar, cara, é um triângulo. Ok. Mas esse triângulo, você percebeu que para ele ser um triângulo, ele precisa de três retas unidas e iguais. Veja bem. Agora olha essa imagem, olha lá. Reta 1, reta 2 e reta 3. São três linhas, tá vendo? Três linhas retas iguais e unidas para formar um triângulo. Observe agora nessa outra imagem, se você separa um pouquinho, se você afasta a linha 1, a reta 1, das demais retas, ou você afasta todas elas, né, uma da outra, você perde a característica de um triângulo. Deixou de ser um triângulo. É uma imagem deformada agora, mas não é mais um triângulo completo, porque as retas que são iguais, né, estão afastadas umas das outras. Observe agora nessa outra imagem que só a linha 1, só uma das retas, não forma o triângulo. Tá vendo? Nem a reta 1, sozinha, ela é só uma reta. Ela não é um triângulo. Se você pegar a reta 2, é a mesma coisa. Olha a reta 2. Sozinha, essa reta 2, essa linha reta, ela é só uma linha reta. Ela não é o triângulo. A reta 3, a mesma coisa. Sozinha é só uma linha reta, não é um triângulo. Você percebe que esse conceito geométrico do triângulo, você pode entender o que é a trindade? Então imagina agora esse triângulo, substituindo os nomes de reta 1, reta 2 e reta 3, ou linha retas, né?
substitui agora pelo nome Pai, Filho e Espírito Santo. Observe só então que, da mesma forma no triângulo, que a linha reta, né, número 1, não pode estar separada da linha reta número 2, não pode estar separada da linha reta número 3, porque senão deixa de ser um triângulo. Da mesma forma, nosso Deus, queridos, é um só Deus, mas está unido. Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos, são inseparáveis, inseparáveis. É um único Deus, em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo, assim como um triângulo precisa de 3 retas iguais. E são distintas, são 3 retas, não são as mesmas retas, porém são iguais. Assim, nosso Deus, né? O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. Mas a unidade dos 3 formam o mesmo Deus, são o mesmo Deus. Da mesma forma que a reta 1, a reta 2 e a reta 3 não são as mesmas retas no triângulo, mas unidas formam o triângulo. Você entende? Então, assim você pode entender a triunidade, tá? Pensando nessa mesma ideia racional, né? Do triângulo em forma geométrica. Nosso Deus é um só. O Pai, Filho e Espírito Santo não são os mesmos, porém são iguais em proporção, tamanho, poder, divindade. Veja que no triângulo as retas são todas iguais, nenhuma é maior que a outra, são dos tamanhos iguaizinhos. Assim também é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? São iguais em tudo, em proporção, em divindade, tá certo? E estão unidos, não podem se separar. Ok, queridos? Bom, eu espero aí que você possa ter entendido melhor com essas imagens geométricas o que é a fórmula teológica para a compreensão da Trindade. Pelo menos o que nossa mente pode alcançar, ok? Quando nós estivermos no céu, né? É a expressão que nós usamos quando irmos para Deus, a expressão que a própria Bíblia usa, irmos aos céus de Deus, né? Quando estivermos na eternidade com Deus, saberemos de fato, né, como tudo é, ou pelo menos aquilo que Deus nos revelar em sua inteireza ou plena vontade. Ok, queridos? É isso. Bom, eu espero que você tenha compreendido, tenha ficado claro para você. Então, eu poderia perguntar para você qual foi o primeiro teólogo, deve estar isso no seu questionário, né? Qual foi o primeiro teólogo a utilizar o termo Trindade? Lembra? Acabei de falar dele. Se você não lembra, volta o vídeo, assiste de novo, com calma e vai respondendo o questionário. Quem inventou o termo Trinitas, né? Lá no século II, tá certo? E qual foi a sua fonte? Né? Ele se baseou em textos da onde para criar o termo Trindade, termo teológico. Vamos lá, heresias, né? Qual foi o nome do bispo, né? Que criou a ideia de que Deus é um ser em 3 personagens, ao invés de 3 pessoas, né? E hoje, né? Nós, de forma moderna, chamamos essa visão teológica herege de de viu? Dei uma dica aí. E também nós temos aqui a pergunta, né? Estou falando dos questionários. O que você vai ter no questionário aí? Coloque as referências que apontam a Trindade nos textos do Antigo Testamento. Pelo menos 4 textos. A gente já falou de vários, né? Que falam da Trindade. Li um monte de texto com vocês aí falando que naquele texto está falando que existe Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então você volta o vídeo aí e veja quais são essas referências. Põe aí o capítulo e o versículo. Tá? O livro, capítulo e versículo. 4 referências, pelo menos, né? Aponte uma referência desses 4 que você leu, aponte uma referência que Jesus é Deus, né? Aponte uma referência que o Espírito Santo é Deus. E aponte uma referência que o Pai é Deus, né? Então tem aí
os textos, né, que eu li com vocês, tá bom? E vou até acrescentar uma dica para você, tá bom? A dica é essa aqui, ó. Leia, anote aí. Se você quiser ler, responder com mais qualidade as perguntas de número 4, 5 e 6 do seu questionário, você pode ler Tito, certo? Capítulo 2, Novo Testamento, Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. Dá uma olhada lá. Você vai ter uma resposta aí para uma dessas perguntas, mas eu não vou falar qual é, eu quero que você abra a Bíblia e estude. Uma outra pergunta que você pode usar num texto é João capítulo 4, versículo 23, desculpe, ó. Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 23. E o outro texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Esses três textos que eu te dei vão acrescentar um pouco mais das informações, talvez, para você utilizá-los, né? Aqui, depois de ler e entender, aqui nas respostas no número 4, 5 e 6 aí do seu questionário, você que é da Igreja Batista Fraternidade, tá bom? É isso. Que mais que nós poderíamos olhar aqui? Nós somos politeístas ou monoteístas, hein? Aqui a pergunta 8 fala isso, né? Os cristãos, a pergunta 9 diz assim: os cristãos creem em um único Deus, que coexistindo em três pessoas distintas, né? Se fossem três deuses, a Trindade daria lugar a um. Nós vimos no vídeo, se você não lembra, volta lá, tá certo? E é isso, queridos. Envolva-se com a igreja, continue crescendo em graça, em fé. Terminamos aqui a primeira etapa dos 10 vídeos. Essa primeira etapa é de 5 vídeos falando dos fundamentos da sua fé. O que é a conversão, não, o que é o novo nascimento, o que é a conversão e por que crer na Bíblia Sagrada, no primeiro vídeo. Segundo vídeo, falando sobre batismo nas águas. Terceiro vídeo, falando sobre a comunhão, a Santa Ceia. Quarto vídeo, falando da importância da igreja. E o quinto vídeo, apresentando o nosso Deus, o único Deus, em três pessoas distintas, para você conhecer melhor quem é o teu Deus, né? Revelado na Bíblia Sagrada. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Irmãos e irmãs, Deus abençoe. Espero que esse vídeo te ajudou a crescer. Você pode estudar em grupo, né? Esse vídeo pode ser assistido em família, em grupos. E a ideia é essa mesmo, você pausar, estudar, como se estivesse numa sala de aula, numa escola bíblica. E se você não é da nossa igreja, pode conhecer nossa igreja, cultos aos domingos, às 9h30 da manhã, tá? Todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos nosso culto dominical de manhã, tá? Igreja Batista Fraternidade, na Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja. Estamos aqui no bairro das Laranjeiras, tá? Aqui é Caieiras, município de Caieiras, São Paulo, tá bom? Só que eu até brinco com o pessoal, né, que nós temos uma trindade batista. Por que eu falo trindade batista? Porque na Pauliceia nós temos próximo uma da outra 3 igrejas batistas. Nós temos a Batista da Lagoinha, numa das ruas próximas. Nós temos a Batista tradicional da Convenção Batista Brasileira, né? Que eles são cessacionistas, ou seja, eles não creem, né, na continuidade dos dons espirituais, como falar em línguas e coisas assim. Eles não são continuistas, tá? Mas é uma igreja séria, uma igreja batista, né? E é uma bênção, tá? E na mesma calçada nós temos a nossa igreja batista. Nós somos continuistas, ok? Cremos nos dons espirituais. Não somos pentecostais,
somos continuistas. Tá? Um dia você pode entender melhor, não sei se eu tenho no meu canal Degustação Teológica algum vídeo falando disso, mas você vai se interessar, a gente está sempre falando sobre isso, explicando, tá? Mas nós cremos nas manifestações dos dons espirituais, na atualidade dos dons do Espírito Santo, tá bom? Que usa para cura, usa pessoas, né? Ele dá dons, né? Para as pessoas, dons espirituais para a edificação da igreja. Então nós cremos na validade e continuidade desses dons, ok? Então, temos horários diferentes de cultos dessas igrejas, né? É uma questão até ética, nós temos horários diferentes, mas todos nós professamos a mesma fé, tá bom? Mas fica aí o convite. Eu explico isso porque de repente alguém vem na pressa e entra na outra igreja batista, né? E a nossa está no alto, diferente das outras, a nossa está na sobreloja. Você tem que subir uma escada, nós estamos na parte superior do prédio, tá bom? Beleza, queridos? Ficamos do lado do galpão do correio, aqui na Avenida Paulicéia, número 1200. Então, culto às 9h30 da manhã é uma bênção. E culto às quintas-feiras, tá bom? Culto às quintas-feiras, às 8 da noite. Culto de estudo bíblico, muito bom também, tá? E se você quiser também participar, temos culto de oração, reunião de oração, às terças às 8 da noite. E a cada terceiro sábado do mês temos o nosso encontro unificado, onde as irmãs, as mulheres ficam reunidas com as mulheres, os homens com os homens, os jovens com os jovens, todos no mesmo dia, tá bom? Todo terceiro sábado do mês à noite, fazendo um trabalho coletivo, tá bom? Queridos, é isso. Os 5 primeiros vídeos foram entregues, estude, responda os questionários e em breve daremos sequência em mais 5 vídeos falando sobre vida cristã. Tá bom, queridos? Um abraço, espero que você tenha aproveitado o vídeo, divulgue e aprenda mais e mais. Graça e paz de Jesus. Até a próxima.